vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além, bem alerta, vão cantar aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Vamos ficar em pé? Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além, bem alerta, vão cantar aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor, o Senhor. Amém. Como é lindo daqui da frente ver tantas pessoas cheias de esperança cantando sobre a volta de Jesus. Nessa manhã, o mensageiro vai ser o Daniel. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Pai de amor, santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, por mais essa oportunidade maravilhosa de estar na tua casa, podendo compartilhar da tua palavra, do teu amor. Nós queremos te suplicar, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, que tudo que acontecer aqui, ó Pai, seja para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, o Senhor bem me conhece, conhece os meus pecados e sabe, ó Deus, o quão indigno sou de estar aqui. Mas é confiando nos méritos de Cristo Jesus que eu suplico mais uma vez, ó Pai, por favor, perdoe os meus pecados e me use como instrumento em tuas mãos. Ó Deus, prepare nossa mente e o nosso coração para a mensagem que vamos refletir nesta manhã. E que o nosso coração, ó Pai, esteja aberto para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Ó Deus, esteja conosco, nos abençoe, nos guarde. É o que eu te suplico e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Mais uma vez, Maranata. Amém. Que grande alegria essa oportunidade de a gente refletir mais um pouco e meditar mais um pouco na palavra de Deus. Hoje nós temos alguns amigos especiais que estão nos visitando. E eu gostaria de dar as boas-vindas para esses amigos. Uma vocês já conheceram, já foi a Cássia que nos trouxe a mensagem. A irmã Cássia está ali no fundo. Ela vem de lá de Taboão da Serra, né? E graças a Deus está aqui conosco hoje, juntamente com a irmã Maria, está aqui à frente. Sejam muito bem-vindas, irmãs. Que Deus abençoe vocês grandemente. E nós temos também aqui conosco o Fábio. O Fábio eu vi aqui, ali o Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, meu querido. Saiba que você é muito bem-vindo neste lugar. Jesus te ama e nós também, tá bom? Temos mais
algum amigo que eu não me passaram o nome aqui, mas algum convidado hoje? Não? Mas saibam que todos vocês são muito bem-vindos na casa de Deus. E falando sobre amigos, algum de vocês aqui, por acaso, tem um amigo para discutir Bíblia? Alguém aqui tem? Quem que tem? Roberto tem um? Tem um? Hello, quem mais? Mais Ismael, que bom, Michele. Tem aqueles amigos que a gente tem para discutir Bíblia, né, que é muito interessante. Eu tive, pelo menos 4 amigos muito marcantes. Assim, amigos, quando eu falo de discutir, é lógico que teve um dia aqui que eu e o Roberto aqui, a gente estava montando um armário ali no fundo ali, enquanto estava montando o armário, a gente viajando no assunto na Bíblia, né? Tem amigos assim, pessoas que a gente conversa, né, de vez em quando ali discute, mas parece que a gente tem aqueles amigos. Esses dias também eu estava, com o Vini, a gente estava no sítio lá e parado lá do lado da piscina também, foi hora também, a gente conversando, discutindo, religião, igreja. Mas tem aqueles amigos que parece assim que a gente começa discutindo, e é sempre que pensa diferente da gente, né? É aquele amigo que a gente passa tempo ali discutindo e um dá a sua opinião, o outro dá a sua opinião. E eu gosto muito disso, né? De debater, eu gosto de... E aí isso faz questionar aquilo que eu acredito, e talvez aquilo que eu falo talvez faz ele questionar aquilo que ele acredita. E nós dois ali vai se questionando e vai aprendendo. Eu tive 4 amigos que era assim que eu passava horas e horas discutindo. Um deles, o primeiro, é o Felipe. Eu acredito que ele até veio aqui alguma vez pregar. Mas o Felipe foi passando o tempo, foi passando alguns anos, e eu acabei perdendo o contato com ele, e no fim das contas, eu acredito que hoje ele não está mais na igreja. Mas era um amigo assim que a gente entrava no assunto de Bíblia, era Ellen White, a gente passava horas e horas e horas ali discutindo. Teve uma vez que a gente foi dormir na casa de um irmão da igreja, a gente passou a madrugada discutindo, ali da Bíblia. E era muito legal isso, Mas infelizmente hoje eu não tenho mais contato com esse amigo. Esse é um primeiro, um amigo que hoje talvez não está mais nos caminhos do Senhor. Um outro amigo que eu passava horas e horas discutindo, com ele, e esse era por telefone, era o Jai. E a igreja aqui conheceu, o Jai, infelizmente, ele veio descansar no Senhor, mas era um outro amigo também que eu passava horas e horas e horas discutindo ali, com ele. E o Jai tinha umas ideias meio doidas, e aí a gente tinha que ir segurando ele ali. Não, vamos com calma aqui, cara, vamos alinhando aqui as ideias aqui. Mas era muito legal conversar e discutir com ele da Bíblia. Ele dava um verso, eu rebatia com outro, e ele vinha com outro, e a gente ficava ali horas e horas discutindo. Era muito legal. Mas, infelizmente, ele veio a falecer. Um outro amigo que eu discutia muito de Bíblia com ele é o Leandro. E a igreja aqui também conhece o Leandro, filho da Baia, um irmão assim fantástico. E eu também passava tempo discutindo ali com o Leandro, e era a hora discutindo, ele dando um ponto de vista, eu dando meu ponto de vista, e a gente discutia. Só que o que acontece? O Leandro foi embora para o Paraná. E aí o que acontece? A graça, para mim pelo menos, a graça de discutir é você ver ali a reação da pessoa ali, ela dá o ponto de vista, nós dois ficar debatendo. Quando eu fui lá para o Paraná e eu encontrei o Leandro, parecia que a gente tinha acabado fazia poucos dias que a gente estava sem se ver. E foi horas e horas discutindo, e eu no carro e conversando com ele. É muito gostoso essas pessoas que a gente discute a palavra de Deus. E por fim, o meu quarto amigo, que eu, muito marcante assim na minha vida de discutir sobre a Bíblia, justamente é alguém que não é cristão, e é o William. E eu falo sempre, peço para vocês aqui
Oração pelo William, que recentemente se acidentou, quebrou, né, as 2 pernas, está lá se recuperando. E talvez vocês devem estar se perguntando, fazia tempo que vocês não estavam, né, gravando, e hoje estamos gravando porque eu vou mandar essa mensagem para o meu amigo William. Então, William, um abraço aí para você. E eu vou mandar essa mensagem que nós vamos meditar nessa manhã, né, para esse meu amigo. Mas esses 4 amigos, né, pessoas que eu discuti, que eu conversei e debati tanto da palavra de Deus, um não está mais nos caminhos do Senhor, o outro descansou no Senhor, o outro está nos caminhos do Senhor, mas está longe de mim, e o outro, ele ainda talvez não tenha o mesmo convívio que eu, mas busca muito ao Senhor. Nesse momento está quebrado, está se recuperando, mas logo, logo vai ficar bem. E algo interessante que eu algumas vezes discuti muito com o William, e por que é muito importante você ter esse amigo para você discutir da Bíblia? Sabe, talvez vocês venham a gente assim, né? Talvez está aqui na igreja e prega, e talvez vocês pensam assim, será que ele não tem dúvida? E eu tenho muitas dúvidas. Tem coisas que eu questiono, que talvez eu não compreendo, talvez uma leitura que eu faço que eu não entendo, talvez uma vivência que eu tenho com Deus que talvez não estou entendendo. E é importante você ter esses amigos para você desabafar, para você contar das suas angústias, das suas dúvidas, daquilo que você não entende de Deus. E saiba que sempre vai ter algo mais para você descobrir sobre Deus. E algo que eu discuti muito com o William é sobre a questão de merecer. E vocês já vão entender já o que é isso. Em tudo aquilo que eu faço, eu busco fazer o melhor, busco trabalhar e fazer da melhor maneira possível. Mas chega um ponto na vida da gente que a gente fica tentando um nível de fazer tudo certo, tudo perfeito, que a gente começa ficando chato. A gente começa virando aquele tipo de pessoa desagradável. E em muitos momentos eu tentava alcançar algo que eu percebia que eu nunca conseguia alcançar. E o William falava muito isso para mim. Ele, cara, você até parece que vive como alguém que não é merecedor das coisas de Deus. Porque você fica tentando alcançar aí né? Você fica achando que para você merecer alguma coisa de Deus, você tem que ser perfeito. E, cara, não é assim. Olha só, um agnóstico falando isso para mim. Um adventista que conhece a palavra. E ele falando, cara, como que você pode falar que é crente e você acha que não pode merecer uma bênção de Deus e fica aí sofrendo e vive na angústia, vive ansioso? Como que você pode falar que acredita num Deus e você não se sente merecedor? Mas a grande verdade é que, como conhecedor da palavra de Deus, nós entendemos que não somos merecedores de nada. A Bíblia é muito clara quando diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado era a morte. Todos nós merecíamos a morte. Como eu posso me achar merecedor diante de um Deus santo e perfeito? Como eu posso me achar digno diante de um Deus que, além de todas as coisas, como que eu posso me sentir agraciado? Como eu posso me sentir amado por Deus? Se eu sei que eu sou pecador, que eu sou indigno, que eu sou falho. E o que nós vamos refletir nessa manhã é uma mensagem que fala justamente sobre merecer. E nós vamos compreender o que é ser digno e vamos entender quem é digno. E vamos entender qual que é o nosso papel nessa questão da salvação. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Só para você entender o contexto desses versos que nós vamos meditar aqui. Apocalipse no capítulo 5. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. E alguns estudiosos acreditam que o livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Por volta do ano 95. A essa altura,
no ano 95, para vocês terem ideia o que tinha acontecido. Por volta do ano 33, ali, né, com alguma diferença ali, numa margem ali de 4 a 6 anos, tem um problemazinho no calendário ali. 30 e poucos depois de Cristo foi o momento que Jesus foi para o céu, certo? E quando nós olhamos ali para aquela situação ali, temos João, um apóstolo de Jesus, o último apóstolo vivo de Jesus, ele está preso. Todos os outros apóstolos, todos os outros amigos de João já haviam morrido. Um crucificado de ponta cabeça, outro morto à espada, outro morto à flechada. Cada um dos apóstolos ali já estava morto. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém, a cidade amada, havia sido também destruída. Os romanos tinham vindo e tinham destruído ali totalmente a cidade. Para completar, João está ali agora preso em uma ilha. Porque já tentaram, segundo a tradição, já haviam tentado matar João de algumas maneiras e parece que não tinham conseguido. E agora então João está ali naquela ilha, preso, longe dos seus amigos, e agora ele começa a receber algumas visões. E a Bíblia diz que Cristo apareceu glorificado para João e mandou João escrever uma carta. Aliás, escrever cartas para as igrejas. João enviou 7 cartas, né, para as igrejas ali, né, de toda a região ali da Ásia. E trouxe mensagens ali para o povo e tudo. E aí, quando chega aqui no capítulo 4, João ele tem uma visão magnífica. Ele vê o trono de Deus, ele vê os santos, ele vê 4 seres celestiais. E aí, quando chega aqui no finalzinho do 4, esses seres viventes, eles se direcionam para Deus. E eles falam assim, no capítulo 4, verso 11, e a gente já entra para o 5. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Que é Apocalipse 4, no verso 11. Esses seres olham então para Deus e reconhecem que Deus é digno, Deus é soberano, porque Deus é o criador de todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as coisas, Ele que fez todas as coisas. Mas agora no capítulo 5, João ele tem uma visão um pouco diferente. E aí começa dizendo o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E aqui é importante a gente dar uma pausa e a gente tentar entender como que era esse livro. Na verdade, os livros, né, na Bíblia, quando a Bíblia fala um livro, não está falando de um livro no formato igual desse daqui que a gente vê hoje em dia, né, um livro, né, com as páginas aqui cortadinhas e você vai virando a página. O livro era um pergaminho e esse pergaminho ele era enrolado, então a página ali, né, não eram páginas assim, era uma folha grande enrolada. E aí, esses documentos, eles, né, eram enrolados ali, e quando era uma correspondência, um documento que só a pessoa certa ali podia abrir, esse documento recebia um selo. E aí esse selo ali era talvez de cera, alguma coisa para selar aquilo ali, né, que às vezes eles tinham um sinete ou um anel que eles selavam, e só o destinatário podia abrir aquele documento. Então vocês estão visualizando? Quando a Bíblia fala aqui desse livro, João viu um livro. Não era um livro como esse daqui, mas era um pergaminho. Um rolo ali desse livro. Fala que ele era escrito por dentro e por fora. E mais, que esse livro tinha 7 selos. Sabe o que é interessante?
existiam algumas formas de eles tratarem documentos. Se era uma carta ali, geralmente tinha um selo só, era enviado para o destinatário abria e estava tudo bem. Quando era, por exemplo, uma certidão de casamento, né, ele recebia ali 3 selos, que aí era então, né, as testemunhas ali daquela cerimônia de casamento ali, que tinha aqueles 3 selos. Curiosamente, alguns arqueólogos, ao, né, fazer pesquisas, né, lá no Oriente Médio, eles encontraram um tipo de documento que recebia 7 selos. Algum de vocês conseguem chutar que tipo de documento que era? Alguém imagina que tipo de documento que era? Os documentos que recebiam 7 selos eram testamento. Uma pessoa, quando morria, né? Aliás, antes de morrer, né, ela fazia, assim como hoje, fazia ali como que ia ser dividido, para quem que ia ser o titular ali, né, da sua herança. Lógico, os filhos ali recebiam, né, também, mas uma pessoa podia ali fazer, né, o seu testamento, para quem que ele ia deixar ali talvez os seus bens. E esse documento, ele recebia 7 selos. Curioso isso, não? Era um testamento. Testamento, então, o registro ali de quem ia receber uma herança era feito, então, selado ali com 7 selos, porque se caso ficasse ali registrado ali aquele documento, caso talvez acontecesse qualquer problema e alguém abrisse um dos selos por acidente, tinha 7 selos, porque só podia ser aberto depois que a pessoa morresse. Entenderam? Ficou claro aí? Qual que era o documento, então, que tinha 7 selos? É um testamento. E aí agora, olha que interessante. João está tendo essa visão. E ele olha, e ele vê, então, esse livro com 7 selos. Vi também um anjo, no verso 2, forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Quem que poderia abrir o livro? Apenas aquele que fosse receber a herança. E agora aqui diz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Queridos, imagina o desespero de João. João tinha vivido uma vida inteira em função daquele evangelho. João tinha vivido uma vida inteira em função de Cristo. João estava exilado na ilha de Patmos em função do evangelho. João tinha visto Cristo morrer, ressuscitar, subir aos céus, mas ele estava aguardando ali a volta de Jesus e não sabia quando Jesus iria voltar. E em meio àquela dor, em meio àquele sofrimento, ele olha então para esse livro, representando ali a herança dos santos, representando ali um testamento, representando a esperança para a humanidade, a esperança para os salvos. Quando João olha, não tinha ninguém que fosse digno, ninguém que fosse capaz de abrir. E mais, a Bíblia diz que não podia nem olhar para ele. Ninguém era digno. João começa a chorar, entra em desespero. Mas é interessante que no verso 5 diz que todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado para toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E é muito interessante quando nós olhamos para essa cena. Porque ao mesmo tempo que nós encontramos aqui um livro de testamento, nós vemos também a figura agora do trono de Deus, nós vemos o cordeiro, e ele recebe nas suas mãos esse livro.
O que essa cena representava? Se você voltar um pouquinho, deixa separado aí na sua Bíblia, Apocalipse, mas volta lá para 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 11, no verso 12. E aí você vai poder compreender o que significava essa cena. 2 Reis, no capítulo 11, no verso 12. E fala assim: Então Joiada fez sair o filho do rei, e pôs-lhe a coroa, e deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas e gritavam: Viva o rei! Como que funcionava? Quando um rei era ungido, quando um rei era nomeado, ele recebia o livro do testemunho, o livro da aliança, o livro, né, da lei de Deus ali, ele recebia. E é exatamente por isso que hoje alguns presidentes, né, quando são nomeados ali na hora de fazer o juramento, a Constituição, o que eles fazem? Coloca a mão sobre a Bíblia, né? Na Constituição, pelo menos nos Estados Unidos é assim, eu não sei se aqui no Brasil fazem isso, mas enfim, coloca a mão ali sobre a Bíblia, né, e faz ali o seu juramento. Nos tempos bíblicos era assim também, eles recebiam o livro da aliança, e aí então eles eram empossados, eram coroados, eram nomeados reis. E agora então, essa cena aqui que nós estamos vendo lá em Apocalipse, capítulo 5, é uma cena de Cristo sendo coroado, de Cristo sendo nomeado, de Cristo recebendo a glória, recebendo o poder. E é muito interessante quando nós pensamos em todos esses elementos, todos esses símbolos que João utiliza aqui. Cristo estava sendo empossado, Cristo havia morrido na cruz, Cristo havia vivido uma vida perfeita, e agora, como homem, ele sobe aos céus, e ali então ele vem receber novamente a honra e glória. Por toda a eternidade, Cristo é Deus. Mas quando ele se fez homem, ele precisou ser empossado novamente no trono. E é exatamente isso que acontece quando Jesus sobe. Ele então é recebido. E João tem essa visão magnífica aqui. Queridos, tem algo muito interessante que é importante nós entendermos até aqui. Havia algum outro ser na terra ou no céu que fosse digno de receber esse livro? A Bíblia bem clara diz que não, ninguém era digno. Isso faz a gente pensar um pouquinho sobre a nossa vida e compreendemos o que é ser merecedor, o que é merecer a graça de Deus, o que é merecer as bênçãos de Deus. Algo que é importante eu e você compreendermos: ninguém é digno. Nem na terra, nem no céu, ninguém é digno, a não ser Cristo. Somente Cristo é digno e Ele é o merecedor, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o nosso mantenedor. Mas dentre os homens, ninguém é digno. E isso é importante eu e você compreendermos. Sabe, talvez o fato de nós virmos para a igreja, pelo fato de nós servirmos a Deus, em alguns momentos nós achamos que somos merecedores, que todos os méritos são nossos, as qualidades são nossas, as habilidades são nossas, os bens que ganhamos, que conquistamos são nossos. E quando nós compreendemos a realidade, nós entendemos que ninguém é digno de absolutamente nada. Até mesmo os bens que ganhamos, aquilo que conquistamos, mesmo que seja com o nosso trabalho, é Deus quem concede a nós a força, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos auxilia. Portanto, tudo pertence a Deus, e é o que diz lá em Salmo 24, não é minha é terra e tudo que nela contém, o mundo, os homens, os animais, tudo pertence a Deus. E nós precisamos compreender isso. Mas, ora, se não somos dignos de absolutamente nada, que relação que eu posso ter com esse Deus? Como que eu posso me aproximar desse Deus? Como que eu posso me achegar diante desse Deus? É exatamente nisso que entra o papel de Cristo Jesus. Ele é Deus, mas Ele também é homem.
Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Ele venceu o pecado e ele se achou digno. E nessa condição, sabe o que ele fez? No verso 8 diz: e quando tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí aqui a gente começa a compreender onde que entra o papel da humanidade nesse processo. É interessante que aqui aparecem 24 anciões. E esses 24 anciões, existem toda uma discussão, né, entre os teólogos. Alguns acreditam que representam o Velho e o Novo Testamento, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né, de Jesus ali, representando, né, o Velho e o Novo Testamento, por isso ali 24 anciões. Também dão alguns outros significados, mas vamos buscar entender aqui o que é que eles declaram logo em seguida. Eles estão cheios com as taças, que são as orações dos santos. Nós intercedemos, nós oramos, nós suplicamos, nós pedimos as bênçãos de Deus. E eu acredito que ali, em certo sentido, independente de ser o Velho e o Novo Testamento, representando ali, né, os patriarcas e representando talvez os apóstolos, o fato de eles trazerem as orações, de certo modo, eles estão ali também nos representando, trazendo as nossas orações, as nossas súplicas a Deus. Mas, Daniel, você falou até agora que nós somos imerecedores. Se não merecemos absolutamente nada, como que nós podemos suplicar algo para Deus? Como que nós podemos pedir algo para Deus? E aí, no verso 9, diz o seguinte: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É magnífico quando a gente para pensar nisso, que este cordeiro que foi morto, ele fez justamente isso, para poder comprar a minha e a sua liberdade. Antes éramos condenados pelo pecado, antes éramos indignos, e de fato somos indignos. Mas em Cristo podemos ser co-herdeiros no reino. Em Cristo nós temos a oportunidade de ter a salvação. Em Cristo nós nos tornamos dignos. Amém? Queridos, entendam uma coisa. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não somos salvos pelas nossas obras, para que ninguém venha se glorificar, ninguém venha se achar, ninguém venha pensar que é melhor do que os outros. Somos imerecedores, não merecemos as bênçãos de Deus. Mas o sacrifício de Cristo por nós nos torna merecedores, nos permite nos achegar ao trono de Deus, nos permite suplicar a Deus, nos permite apresentar diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas, e nos permite ter esperança. Nós já estamos na reta final dessa mensagem. Mas eu quero convidar você a pensar no seguinte: de todas as discussões, talvez, e muitos momentos que eu tive discutindo com o William, há uma grande verdade naquilo que o William me falava. Cara, como que você tem um Deus e você pode pensar que você não é merecedor? De que adianta você conviver com esse Deus e você não se achar merecedor das bênçãos dele? Como que você pode viver ansioso, talvez preocupado com as coisas, e você não confia o suficiente para entregar as coisas na mão dele e acreditar que ele vai resolver? Como que você pode... Ele fala que ele brincava comigo: você é um crente fraco, hein, cara? Vivia ansioso desse jeito. Se eu fosse crente igual você, eu ia dominar o mundo. E eu dava risada quando o William falava isso, né? Se eu fosse crente que nem você, cara, eu ia dominar o mundo, eu ia fazer de tudo.
E é interessante que é verdade o que o William fala. Porque aquele que acredita em Cristo, eles reinarão também. Seremos reis e sacerdotes. Vocês fazem ideia do que isso significa? Só que tem uma coisa muito interessante que nós, às vezes, nos esquecemos. Nós somos convidados a sermos coerdeiros no reino, a ter essa esperança da salvação. Mas às vezes a gente quer pensar só no lado bom, né? Na coisa boa, na parte alegre, na parte feliz. E talvez nós esquecemos que nesse mundo também nós podemos ter dificuldade, nós também podemos ter luta. E lá em Romanos, mantenha aí ainda Apocalipse, mas Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Romanos no capítulo 8, 16 e 17 fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Nessa vida nós podemos ter dificuldades, nós podemos ter problemas, mas se nós sofremos com Ele, passamos pelas dificuldades acreditando e confiando nele, nós seremos glorificados também juntamente com Ele. Vocês entendem essa questão do que é ser digno ou não? Repito, eu e você não somos dignos, não somos merecedores. Mas através dos méritos de Cristo Jesus, eu e você temos esperança, e com Ele podemos ser co-herdeiros do reino. Eu e você podemos caminhar junto com Jesus hoje, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Podemos confiantemente nos achegar ao trono de graça e entregar as nossas orações, as nossas súplicas, certo de que Ele vai atender. É muito bom ter amigos para discutir a palavra de Deus. É muito bom ter amigos para conversar, porque nessas conversas com William eu pude entender um pouquinho mais do que é ser merecedor. E ao olhar as Escrituras eu entendi o que é realmente ser merecedor. E eu posso chegar confiantemente ao trono de graça. Conversando algumas vezes com o Jai, ele falava muito do reino. Vocês sabem aqui o quanto que ele fazia as programações aqui sobre o reino. Viver no reino é entender que Cristo já veio e nos convida para viver no reino aqui e agora. Mas ainda há um outro reino que está nos esperando. Um reino onde não haverá mais morte. Um reino onde não haverá mais pranto. Um reino onde não haverá mais dor. E no verso 13, aliás, no verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Vai ter milhões e milhões, milhares de milhares. E eu quero estar entre esses milhões e milhões, milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, sabedoria, força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero que o Felipe, pela graça de Deus, encontre o caminho de volta para casa. Eu quero que o Jai, que descansou no Senhor, esteja lá e eu reencontre o meu amigo. Eu quero que o Leandro, que está longe de mim lá, está lá no Paraná, mas está firme aos pés de Cristo. Eu quero encontrar com o Leandro.
também. E eu quero que o William, meu amigo que tem buscado tanto ao Senhor, ele também esteja lá. E eu fico imaginando nós 5 lá, talvez conversando. Que papo louco. Vai ser muito legal. Mas nós 5 talvez podemos conversar e falar sobre a vida, do que é ser salvo pela graça de Jesus. Do que é ter um encontro com o Salvador. Do que é ter vencido o grande conflito entre o bem e o mal. E aí talvez nós 5 estarmos lá diante da presença de Deus, louvando no meio dos salvos e podendo cantar que Ele é digno. E aí, você não gostaria de estar lá também? Este é o convite que eu quero trazer para você hoje. Se você quer ser glorificado com Cristo, então caminhe hoje com Ele. Dia após dia, caminhe com Ele. Cada passo, cada decisão que você tomar, que seja ao lado dEle. Mesmo em meio à angústia, mesmo em meio a problemas, em meio às dificuldades, mas que seja ao lado dEle, firme junto com o Senhor. Essa é a nossa única esperança. Que nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós possamos nos encontrar de pé naquele grande dia para receber o nosso Deus. Vocês cantaram antes de nós ouvirmos essa mensagem, antes de nós meditarmos nessa mensagem. Nós cantamos o hino digno. E eu quero convidar mais uma vez a equipe do louvor para vir aqui à frente. E essa música, ela tem falado muito comigo durante esses dias. Na verdade, essa música foi algo que me motivou muito a preparar essa mensagem. Foi pensando justamente nela, pensando nesses meus amigos que eu decidi estudar. Eu acredito que foi o Espírito Santo que quis trazer essa mensagem para nós. Enquanto você estiver cantando essa música, tente mentalizar o céu, tente visualizar o céu. Aquele grande momento em que estaremos na presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé? E nós vamos, mais uma vez, cantar digno. Estaremos num lindo lugar, com jardins e rios de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Que bênção, né? Que grande esperança para todos nós. Vamos mais uma vez cantar. Logo da
vigiar e vai estar entre eles. Os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Agora feche seu olho e imagine. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vastidão do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as criaturas animadas e inanimadas, em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. E você está entre os salvos. Em um coro de salvos você vai poder cantar essas palavras. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno, Eu anseio muito por esse dia, quando o conflito vai estar encerrado, quando finalmente eu vou poder ouvir que o grande conflito terminou, quando não vai ter mais pecado nem pecadores, quando o universo inteiro puder declarar que Deus é amor. Que essa seja a minha e a sua esperança. Que todos nós estejamos reunidos lá naquele grande dia, naquele grande coro. Vamos orar. Santo Deus, bondoso Pai, obrigado a Deus, porque na Tua palavra nós compreendemos, sabemos que somos indignos, somos imerecedores, não temos direito à salvação, não temos direito ao perdão, não temos direito, ó Pai, às bênçãos, não temos direito a absolutamente nada, porque somos falhos, somos pecadores, o nosso coração é mau, é ímpio. Mas obrigado a Deus, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Obrigado a Deus, porque através de Cristo nós temos a esperança da salvação. Através de Cristo podemos nos achegar até o Teu trono. Através de Cristo as nossas súplicas, as nossas orações podem ser recebidas, porque Ele é digno, a Ele toda a honra, toda a glória. Ele é o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. E agora então podemos nos achegar limpos, podemos nos achegar salvos diante da presença de Deus. Amém, Senhor. Ó Deus, não deixe jamais que nós esqueçamos dessas verdades. Talvez, ó Deus, nós cometemos tantos erros, tantos pecados que nos achamos indignos e merecedores. Ó Pai, nos ajude a receber o perdão e a graça de Cristo em nossa vida, a sermos transformados dia após dia. Mas especialmente, ó Deus, nos ajude para que nós nos tornemos também pessoas melhores. Trabalhe em nosso caráter, ó Pai.
para que quando aquele grande dia vier, nós estejamos preparados para subir com o Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe a igreja do Jardim Belval, que cada dia mais estejamos mais próximos do Senhor, que cada dia mais amemos uns aos outros, que cada dia mais, ó Pai, refletamos o teu caráter, que nós sejamos verdadeiros filhos teus. Nos ajude para isso, ó Pai. É o que eu te suplico e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós.